Talvez eu esteja me queimando com uma galera aí agora, nesse exato momento, mas tem algumas coisas que precisam ser faladas. Bom, vamos lá, vamos começar aqui falando sobre como tudo isso começou a me incomodar bastante. O tema da parada LGBTQIA+, desse ano de 2021 é HIV e AIDS. E como é que isso surgiu? Por que que após 25 anos de parada é a primeira vez em que a parada LGBT de São Paulo vai falar sobre esse assunto? Quando eu soube que o tema esse ano seria HIV e AIDS, eu fiquei mega feliz, que eu pensei, caramba, é uma puta de uma vitrine, vai dar muita visibilidade pro assunto, vai trazer muito trabalho pra nós, pras pessoas que falam sobre HIV na internet. E, enfim, eu fiquei extremamente feliz e ao mesmo tempo eu fiquei bem chocado em saber que após 25 anos de parada, essa é a primeira vez em que esse assunto vai ser falado, sendo que o HIV e a AIDS tem a sua história totalmente entrelaçada à história LGBT. E por que que eu digo que tem a sua história entrelaçada? Porque se a gente voltar quase 40 anos atrás, a gente precisa lembrar que os grupos, as comunidades, a população mais atingida foi sim a população LGBT. E não que a população LGBT foi a população e as pessoas que causaram o HIV e a AIDS, mas sim foi a população mais atingida por uma série de questões. Biologicamente dizendo, a gente pode colocar aqui quais são as 3 formas de infecção do HIV, as 3 formas mais comuns de infecção do HIV através do sexo. Então temos em primeiro lugar o sexo anal, em segundo lugar o sexo vaginal, e em terceiro e último lugar temos o sexo oral. Então, obviamente, que se o sexo anal é a prática com o maior índice, né, a maior probabilidade de uma infecção do HIV ou de alguma IST, as pessoas que mais praticam o sexo anal seriam as pessoas mais afetadas. Mas aí precisamos lembrar sempre que o sexo anal não é uma coisa exclusiva de homens que transam com homens, né? Inclusive eu tenho várias amigas que adoram sexo anal e é isso, gente. Sexo anal é sexo anal e todo mundo tem um cu, né? Então acabou que lá atrás criaram-se aí os grupos de risco e isso ficou estigmatizado, e eu tô contando tudo isso só pra contextualizar, mas eu já falei muito sobre isso em vários vídeos aqui do canal, em várias entrevistas e lives que eu já fiz, enfim, a gente já falou bastante sobre isso, então isso aqui não é novidade não. E desculpa, mas sim, eu estou bem agressivo hoje, bem agressivo nesse vídeo. Então beleza, durante quase 40 anos arrastamos isso, arrastamos nós, eu digo, enquanto comunidade LGBT, arrastamos esses estigmas, esses preconceitos, esse tabu e tudo mais, mas então é importante a gente dizer que não fomos os causadores e os criadores do HIV e da AIDS. Fomos vítimas assim como todas as outras pessoas, assim como até hoje todo mundo que transa está sujeito a qualquer tipo de infecção sexualmente transmissível, inclusive o HIV. Voltando à parada LGBT, em 2019 abriram-se votação para decidir qual seria o tema. Os ativistas, militantes e ONGs que falam sobre o assunto, que militam em relação ao HIV e à AIDS, entraram ali fortemente com uma ação, uma campanha, e fizeram cartas e mobilizaram todo o lance para que o tema, enfim, fosse o HIV e AIDS na parada de 2020, do ano passado. A votação foi muito acirrada entre HIV e AIDS e democracia. Só que ganhou democracia e esse foi o tema da parada em 2020, que acabou acontecendo de forma online, porque começamos aí o processo todo da quarentena e pandemia que nos pegou de surpresa ano passado. Então a parada ano passado foi online e foi apresentada por alguns influenciadores, como Divas Depressão, como Lorelai Fox, o Spartacus, enfim, mais alguns convidados, e tivemos ali também uma série de artistas convidados para fazer alguns números musicais, como Glória Groove, como Lineker, como Ellen Oléria e entre outros. Eu acompanhei um pouco da parada, eu acredito que foi também das 14 às 22 horas, assim como vai ser esse ano também, mas eu não consegui acompanhar tudo. Mas o pouco que eu acompanhei, eu vi que teve muita discussão ali em relação a pessoas que deixaram de fora, pessoas importantes na questão, na militância e tudo mais, e na história da parada, como várias drags e tal, que deixaram de fora e não convidaram para participar, para estarem presentes nessa live, né, nessa transmissão ao vivo da parada
2020. E aí, como o tema HIV e AIDS foi o segundo mais votado, eles então definiram que esse seria o tema para 2021. E aí nós pensamos, que bom, porque 2021 estaremos todos vacinados, já vai ter passado pandemia, estaremos nas ruas e aí teremos uma grande visibilidade, né, para falar sobre o tema nas ruas e tudo mais, e os carros decorados, e os artistas nos trios falando sobre e tal. Mas isso não aconteceu, porque não estamos todos vacinados e não teremos parada LGBT São Paulo nas ruas novamente. Né? Dessa forma definiu-se então que o tema da parada seria então HIV, como eu disse, e que a parada seria mais uma vez online. Ok, tudo bem, então até aí tudo certo, só que aí o tempo foi passando, os meses foram passando, e agora nós estamos há praticamente 10 dias para a parada. A parada é dia 6 de junho. Então, nesse exato momento que estou gravando esse vídeo, faltam aí 10 dias para que a parada aconteça. E até agora, não temos absolutamente nada sobre o que será essa parada. Qual é a programação, quem são os artistas que irão apresentar, que irão cantar, que irão falar sobre o assunto, vão convidar influenciadores ou não vão, vão falar com pessoas que vivem com HIV ou não vão. Como é que vai funcionar isso? Ninguém sabe. Inclusive as pessoas com quem eu converso e falo, e até seguidores no meu canal e tudo mais, quando eu falo sobre isso, eles nem sabem que o tema da parada esse ano seria HIV e AIDS. Se você entrar agora no Instagram da Parada LGBT e voltar a todo o feed assim como eu fiz, voltar até o ano passado, você vai ver que na parada do ano passado eles fizeram postagens todos os dias, quase que 2 meses antes da parada acontecer. Cada dia eles divulgavam um artista, um apresentador, faziam enquetes, falavam, interagiam com o público, enfim, eles começaram a aquecer o público. E agora a gente já está há 10 dias dessa parada 2021 acontecer e temos uma única postagem, ou 2, eu acho, no feed deles, e mais um monte de outras postagens que não tem nada a ver com a parada, sendo que eles poderiam estar fazendo postagens diárias falando sobre, por exemplo, indetectável, intransmissível, sobre a mandala de prevenção, sobre PrEP, sobre PEP, sobre casal soro diferente, sobre tanta coisa para aproveitar e usar essa vitrine que é a parada e para que enfim a gente consiga derrubar esse estigma, esses tabus, esses preconceitos que a gente já tá cansado de ter que falar todos os dias e explicar toda hora e contextualizar e contar toda essa história de quase 40 anos para tentar acabar com esse tipo com esses tipos de pensamentos tão estigmatizantes. Então assim, essa seria uma grande oportunidade. Essa seria inclusive uma grande oportunidade da comunidade LGBT. Então eu tô assim extremamente puto da vida, eu tô revoltado, pra mim isso é um grande descaso. Isso tá sendo assim um desrespeito, tá sendo um desrespeito, essa é a palavra, porque assim como eu, existem vários outros influenciadores e com alguns que eu conversei ontem, tem a Thaís Renovato, tem Diego Kraus com quem a Thaís e o Diego com quem eu tenho um grupo de um projeto que a gente vai lançar agora, tem Gabriel Comiccioli, tem Léo Sesimbra, tem João Geraldo, tem o Lucas Saniel, enfim, tem tanta gente aí que fala sobre HIV e AIDS nas redes sociais. E essas pessoas, inclusive, estão sendo procuradas, assim como eu, não só pelas pessoas da parada, mas também por marcas. Porque tem laboratórios, tem marcas que, quando chega épocas específicas, como o 1º de dezembro, que é Dia Mundial do Combate à AIDS, ou em alguma coisa, assim, algum movimento maior em relação ao HIV AIDS, essas marcas começam a nos procurar e aí vem um grande detalhe. Elas nos procuram querendo saber a nossa história, querendo depoimentos, querendo vídeos, querendo participações, só que elas não querem nos pagar. E eu acho assim, que ninguém aí vive num mundo alienado, quem trabalha com isso, com produção de conteúdo e tudo mais, sabe o quanto isso custa. Isso custa tempo, isso custa dinheiro, isso é o nosso trabalho. E isso é muito absurdo, sabe? Porque na hora de vir aqui, na internet, dar a cara, falar, passar informação, a gente tá aqui. Entendeu? A gente existe, a gente tá aqui. Agora, na hora de nos chamar, nos contratar para um trabalho específico, aí não querem pagar. Não querem pagar, porque acham que é isso, que a gente faz isso só assim por hobby mesmo e tal, e tá tudo certo e tal, mas não é. Isso sim dá trabalho. Ligar essa câmera, editar um vídeo, postar, divulgar, tudo isso dá trabalho, tudo isso é trabalho. E só pra deixar uma coisa clara aqui, o assunto, o tema HIV e AIDS, ele não é de propriedade particular, ele não é propriedade de ninguém.
entendeu? Qualquer pessoa pode e deve falar sobre o assunto. Então eu não tô aqui querendo dizer que a parada, a organização tinha que me chamar, ou chamar os outros influenciadores, ou chamar as pessoas que vivem com HIV para falar. Não é sobre isso, entendeu? Seria ótimo se chamasse, porque sim, é muito mais bacana você ter um discurso e ouvir pessoas e ter uma roda de conversa com pessoas que vivem a experiência, do que qualquer pessoa ir lá opinar e falar coisas que ela vai ali pesquisar do Google e com certeza vai falar um monte de coisa errada. Então a impressão que dá é que a organização da parada, que a parada LGBT de São Paulo tá fazendo essa parada, esse tema específico, por pura obrigação. Tá sendo uma espécie de cala-boca, de tipo assim, vamos fazer, vamos aproveitar que vai ser online, não vai ser mesmo na rua, grandão e tal, vamos fazer, a gente faz logo esse tema, porque aí eles param de encher o nosso saco e de ficar pedindo esse tema logo, a gente faz logo, que a gente se livra disso, entendeu? Aí a gente não precisa mais falar sobre isso. É essa a impressão que dá. Porque se você parar pra pensar que em 25 anos, como eu disse lá no início, nunca o tema foi esse, e aí agora de repente por muita luta dos ativistas e por toda uma mobilização, eles decidem então que sim, farão esse tema, e aí existe todo esse descaso e nada de divulgação. Isso é muito, muito absurdo e é muito, muito grave. Então pra mim é isso, entendeu? Pra mim a parada LGBT de São Paulo está cagando para o tema HIV e AIDS. Essa é a grande verdade, tá? E é isso. E vim aqui falar isso mesmo, porque não tô devendo nada pra ninguém. E eu acho que a gente tem que falar. A gente tem que falar porque se a gente não junta todo mundo e fala, aí fica por isso mesmo, entendeu? Aí passa, aí é só mais uma data que passou e a gente perdeu aí uma grande oportunidade de fazer muita coisa por essa causa. E se não for eu e as pessoas que vivem isso diariamente, que produzem conteúdo sobre isso e que vive isso na vida, porque eu sou uma pessoa que vive com HIV há 8 anos, se eu não falar, eu vou me sentir muito conivente com isso tudo. Muito. Então cadê aí, sabe? Quem vão ser esses artistas que vão cantar, que vão falar? Eu quero ouvir o HIV e AIDS na boca de pessoas muito influentes, de pessoas que vão falar para outro tipo de público, entendeu? Eu quero ouvir como eu nunca ouvi artista nenhum em cima de um trio da parada falando sobre isso. Eu quero saber quem vão ser esses artistas que vão falar, quem vão ser esses apresentadores que vão apresentar, sabe? O que é que eles vão dizer, o que é que eles têm para dizer, eu quero ouvir. Ou vai ser só um grande jogo aí de marketing, um lance só financeiro mesmo e uma grandíssima apropriação de discurso. Então é isso, fica aí esse desabafo, tá? Pra toda a organização aí da parada, porque tá sendo sim um grande descaso. E também para todas as marcas e empresas e tudo que nos procura e não quer nos pagar. Porque, gente, para vocês terem uma ideia, eu recebi esses dias uma proposta de uma empresa que produz autoteste, que disse: queremos mandar um autoteste para sua casa para que você possa utilizá-lo. E aí, se você se sentir à vontade, você mostrar para o seu público nas suas plataformas como é a funcionalidade desse produto. É sério que eu vou receber um autoteste na minha casa para fazer o quê, gente? Eu te pergunto. Para eu fazer um teste? Pra quê? Pra saber se eu fui curado? Eu já sei que é positivo. Por que eu vou fazer com um autoteste? Me diz. Se você não vai me pagar nada para eu poder postar isso nas redes sociais. Sabe? Fala sério. Nossa, eu tô muito puto. Não é pouco, eu tô demais. Eu tô assim, acho que como eu nunca estive puto em talvez toda a história desse canal aqui. Sabe? Eu tô muito indignado. Então é isso, eu precisava só vir aqui, como eu disse, fazer esse desabafo com vocês, porque eu acho que é o meu papel enquanto influenciador, enquanto comunicador, enquanto uma pessoa que vive com HIV e fala sobre isso nas redes sociais. E eu vou pedir aqui para que você deixe um like nesse vídeo para ajudar o canal a crescer, também se inscreve aqui se não for inscrito, também compartilha esse vídeo, porque eu acho que é importantíssimo esse vídeo chegar no maior número de pessoas possível. E também te dizer que aqui na descrição tem um link para um grupo no Telegram, um grupo de acolhimento, e que já tem aí quase 300 pessoas nesse grupo, e eu sou muito feliz em ter esse grupo e poder ajudar as pessoas através da informação, através do acolhimento. Então entra lá, é só clicar aqui no link que está na descrição para você fazer parte desse grupo. E até o próximo vídeo, aquela beija, tchau!